Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, oportunidades que nos dá a cada dia. Esteja conosco nos momentos que se seguem. Pedimos Suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é sobre arrependimento e perdão. São coisas fundamentais, né, para o que fazem parte, né, do plano da redenção. Deus sabia que o ser humano ia pecar e traçou um plano para que resgatar a raça humana. E parte desse plano envolve o arrependimento e a confissão. Porque Deus não força ninguém, né, para o céu, não força ninguém para também, né, reconhecer, né, os erros. Deus busca para que nós possamos, né, alcançar a liberdade de fato. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, nós temos que fazer essa escolha. Ele, né, faz a parte dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é somente o processo de perdoar, também nos purifica, ou seja, nos transforma, nos dá uma nova condição de vida. Mateus 10,32 diz: portanto, qualquer que me confessar, Jesus fala, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, aqui é outro aspecto da confissão. Então, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você também tem que confessar diante das pessoas, ou seja, dar testemunho de que está com Jesus, que segue Jesus. E ele disse que se você fizer isso, ele também vai dar testemunho de nós perante o Pai. Salmos 32,5 tem outro aspecto da questão da confissão. Diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então, a gente não deve tentar encobrir nossos pecados e maldades que nós temos em nosso ser. Isso é inerente à natureza humana. O problema é não querer deixar, querer continuar com aquilo. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Deus já falou para nós: se nós confessarmos, ele vai perdoar. Levítico 5,5 mostra aqui que desde o passado distante já existia o aspecto da confissão. Diz aqui, ó: será, pois, que culpado sendo de uma dessas coisas, confessará aquele que pecou. Então, ele tinha que confessar, colocar a mão na cabeça do animal, né, na época de Israel, no passado, e, e esse animal era sacrificado. Esse animal sacrificado representa quem? A Jesus. Provérbios 28,13 dá para mim e para você um conselho que nós devemos prestar atenção. Aqui diz, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Transgressões, todos nós somos envolvidos em transgressões, mas se a gente está encobrindo, né, tentando se enganar a si mesmo, né, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então a gente tem que confessar e buscar poder de Deus para deixar aquilo. Tito 1,15 a 16 diz assim: todas as coisas são puras aos que são puras para os puros. Então, se você é puro no Senhor, na verdade, você vai usar as coisas de forma pura. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, para aqueles que não aceitam, né, eles vão sempre estar envolvidos em contaminação e infidelidade. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, o entendimento e a capacidade deles por estar vendo as coisas como são é contaminado. Confessam que conhecem a Deus. Então, muitos vão confessar que conhecem a Deus, mas negam-nos com as obras. Então, a gente pode confessar com a boca, né, mas se a gente não está praticando as obras, né, da fé, você está negando. Sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, Deus não aceita esse tipo de comportamento. 1 João 4,2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como é que a gente vai saber que o Espírito de Deus está guiando a mim e a você? Diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então você tem que reconhecer e aceitar que Jesus tornou-se humano para salvar cada um dos membros da raça humana. A correria da vida envolve questões que Satanás prepara, né, para tentar nos atrapalhar no caminho que nós devemos trilhar. Eclesiastes 3 diz assim, ó, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente tem que estar sempre em oração, buscando a Deus poder, sabedoria, conhecimento, para saber que horário vai ser esse, que tempo é esse, que nós vamos praticar determinadas coisas. Isso mostra, né, quem segue esse caminho, o caminho da sabedoria.
Efésios 5, 14, 16 diz, pelo que diz, desperta ao tu que dormes. Então, muitos de nós temos que nos despertar e levantar dentre os mortos. Por que aqui fala mortos? Mortos porque todos aqueles que rejeitam Jesus já estão mortos. Mesmo caminhando, mesmo vivos, eles um dia estarão na condenação eterna. E Cristo te esclarecerá. Então, com Jesus, a gente vai sendo o quê? Retirado desse caminho. Diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né? Necias pessoas, né? Tolas, né? Pessoas sem compreensão das coisas. Mas como sábios, remindo o tempo. Então, remir significa fazer bom uso do tempo, porquanto os dias são maus. Segundo Timóteo 4,2 diz que nós devemos o quê? Pregar a palavra, instar a tempo e fora de tempo. Redarguir, seja, né, corrigir, né, repreender, né, quando for necessário, exortar, ou seja, dar conselhos, com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o nosso papel. Colossenses 4,5 diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Novamente, aproveitando o tempo da forma correta. 1 Coríntios 9,24 diz, não sabeis vós os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Então, naquelas corridas que existiam, né, só um levava o prêmio. Mas aqui, se você correr essa corrida cristã, Deus garante o prêmio para todos aqueles que correm até o fim. Correi de tal maneira que alcanceis. E aqui tem um exemplo, né, que nós devemos, às vezes, né, estar atento ao que nós estamos fazendo. Lucas 10, 38, 42 diz assim, aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus entrou na aldeia e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços, muitas atividades. Né? Aproximando do Senhor, disse, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E Jesus respondeu a ela, né? Marta, Marta, estás ansiosa. Então, às vezes, a gente está só envolvido em ansiedade, né? E afadigada com muitas coisas. Também a gente vai o quê? Se afadigando, ficando cansado. Mas uma só coisa, né? Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, entre a correria da vida e Jesus, nós temos que estar sempre escolhendo tempo para estar com Jesus. Tem que conseguir ter tempo. Aqui tem outro aspecto, né, do arrependimento e da confissão, que é o quê? Que nós somos, né, convertidos pelo Espírito Santo. Em João 16, 7 a 12, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, Jesus fala. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então Jesus fala que o Espírito Santo é o quê? Como alguém que consola. Alguém que está ao lado, auxiliando, conduzindo, né? Mas se eu for, eu vou enviar-vos-ei. Então Jesus foi e enviou o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, né? O que é pecado, que é a transgressão da lei, da justiça, seja que da justiça que Deus é, que de fato é justo, do juízo, né? Que todos nós vamos participar de um julgamento, do pecado, porque não crê em mim. Ou seja, se a gente crê em Jesus, nós somos libertos do pecado. Da justiça, porque eu vou para meu Pai. Então, Jesus mostra, né, que ele tem um propósito, né, a cumprir, né, aqui, voltando para o Pai. Não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, Satanás é julgado quando Jesus morre na cruz e condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Então, às vezes, né, a gente tem uma situação em que a gente não está entendendo o que está acontecendo e Jesus também não o revela porque a gente não tem condição, não tem capacidade de assimilar aquilo. Nós podemos ver que o Espírito Santo está desde quando? As pessoas pensam que é só na época do Pentecoste, na época de Jesus. Não, desde a criação. Gênesis 1, verso 1 e 2 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus já estava aqui, nos acompanhando, né, todo esse processo. E aí, também diz aqui, né, que 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não devemos extinguir o Espírito.
extinguir como é? Como água, você tem um incêndio, né? Você lança um pó químico, água, para apagar aquilo. Então, significa que o Espírito Santo pode ser apagado dentro de nós. E é por isso que nós temos que ter cuidado para não extinguir o Espírito Santo de Deus. Isaías 11:2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, sobre Jesus veio o Espírito do Senhor. Que espírito é esse? Às vezes a gente está buscando sabedoria, pois a Bíblia diz que o Espírito é de sabedoria. Está buscando inteligência, pois ele é Espírito de inteligência. Está buscando o quê? Conselho, ele é Espírito também do conselho, da fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Está em Isaías 11, verso 2. Né? Então aqui mostra para nós e, de fato, né, se nós queremos conhecer, ter conhecimento, ter sabedoria, ter entendimento, discernimento, compreensão, nós temos que buscar a Deus no Espírito Santo. João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem Espírito e verdade. Então, nós estamos sendo conduzidos por um dia para a eternidade, né, para viver dessa forma aqui que Deus planejou, para mim e para você. Segundo Coríntios 3:17 diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, o plano de Deus para mim e para você é que a gente seja livre do pecado. E um dia haverá o que? Um novo céu, uma nova terra, né? Onde não vai ter mais nada disso. Louvado seja nosso Deus. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito fala também, ó, que tem que estar atento. E diz expressamente que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, aqui nós podemos ver que também tem espíritos demoníacos, né, que estão atuando na fase, né, do tempo do fim para poder desviar as pessoas do caminho correto. Então, temos que estar atentos, buscando a Deus em oração, buscando sabedoria, né, para saber que caminho nós devemos tomar e devemos seguir. Aqui fala no Desejo das Nações, um livro muito bom, um texto importantíssimo para a gente entender mais sobre o assunto. Diz: muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Então, às vezes, você está triste não por causa do ato em si, mas por causa das consequências. Mas diz que isso aí não é arrependimento, não. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando os contritos ao pé da cruz. Diz que Jesus é ferido novamente pelo pecado, né? Quando a gente está praticando novamente os pecados. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia, né? O tal pranto levará à renúncia do pecado. Então, a confissão tem que levar à renúncia do pecado. Lucas 24, 46, 47 diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, esse é o propósito de Deus, o propósito de Jesus, né? Para salvar a humanidade. Mas aqui fala em Atos 3, 18 e 21, fala assim: mas Deus assim cumpriu que o que já dantes pela boca de todos os seus profetas, ele havia pronunciado. O que é que ele havia pronunciado? Que Cristo haveria de padecer. Está vendo as coisas? A gente está lendo a Bíblia e não está entendendo, mas Deus revela. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que se sejam apagados os vossos pecados. Então, arrependimento e confissão, para que nós sejam o quê? Apagados. E venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envia ele quem? A Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, por causa de nós. O qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Então, Jesus está esperando o momento, né, dessa restauração para voltar. Dos quais falou pela boca de todos os seus santos profetas desse princípio. Então, a gente quer entender a Bíblia, tem que estudar o quê? Por tema, para que a gente possa entender, né, com profundidade o que Deus está querendo falar para mim e para você. No livro das Nações também, página 41, 42, 441, 442, diz assim: nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize a obra da reforma. Então, o arrependimento implica o quê? Em mudança de estilo de vida. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia para a conduta. Então, o Espírito Santo vem para nos transformar, criar em nós um novo ser, com nova natureza. Mas isso requer humildade, requer o quê? A obediência a Deus.
E aí, às vezes, a parte mais difícil é essa. Então, Deus quer nos dar o quê? Graça e de graça. Êxodo 34, 5, 7 diz que Deus apareceu a Moisés e chegou o momento que ele falou: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Isso é a natureza de Deus. Longânimo, é bom, é piedoso, misericordioso. Diz que não haverá perpetuamente, nem para sempre, conservará a sua ira. Porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia por aqueles que temem a Deus. Então, Deus quer que a gente confesse os nossos pecados a cada dia. E aqui diz que, Êxodo 34, 5, 7, diz: o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto de Moisés, né? E ele apregoou o nome do Senhor, que na verdade é Yahvé. Passando, pois, Yahvé perante a sua face, declarou: Yahvé, o Senhor, aqui está traduzido Jeová, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência com milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que é ocupado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, Deus diz aqui qual é o que vai acontecer conosco, se a gente continuar, né, desobedecendo. Atinge a gente e depois atingir nossos descendentes, e às vezes a coisa chega a determinado momento que a Bíblia diz o quê? Terceira e quarta geração. Lucas 18, 13, 14 diz assim: publicando, porém, estando longe, em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então nós temos que estar sempre buscando a Deus, né, força e poder, né, para vencer. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, Jesus está falando que as pessoas, né, que se envolvem, né, com a exaltação própria, um dia vai ser humilhado. Romanos 5, 20 e 21 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, quando a lei surge, que ela na verdade sempre existiu, e as pessoas entendem essa lei, sabe revelar só o quê? Os pecados. É por isso que diz aqui, né? Onde, né? Mas onde o pecado abundou, ou seja, a terra, né? O pecado cresceu muito, superabundou a graça de Deus. Deus já traçou um plano para superar o próprio, né? Salvar a humanidade. Diz que para assim que o pecado reinou na morte. Então, o pecado, as consequências do pecado são o que? A morte. A graça também, a graça reinasse pela justiça da vida eterna. Então, Deus também quer que a graça que nós estamos recebendo, a gente devolva, né? Passe essa graça para outras pessoas também. E diz que também que a graça reinasse pela justiça da vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente tem, meus irmãos, a cada dia que está fazendo escolhas, para que Deus nos dê poder para vencer. E aqui mostra um exemplo que Jesus mostra, né, de uma história. Eu peguei praticamente a boa parte da história, que diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Essas bodas é o casamento, né, quando Deus fala lá em Apocalipse, né, que as pessoas, né, são convidadas para as bodas do Cordeiro. Todos nós estamos sendo convidados. E enviou seu servo a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então, aqui envolve algumas pessoas, né? Eu aqui analisando, tem muito a ver com os grupos, né, judaicos, né, os grupos israelitas do passado, que rejeitaram Jesus. Disse: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, e meus bois cevados, já mortos, tudo está pronto, vindes às bodas. Então, outro convite foi feito, né? E Deus enviou outros profetas, né? E mesmo assim eles foram o quê? Rejeitados. E diz: porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Então, aqui mostra claramente, né, que esses servos aqui que está de matar são os israelitas, matou vários profetas que Jesus enviou, o nosso Deus enviou. E diz que o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas
incendiou a sua cidade. Isso aqui trata, né, segunda vinda de Jesus, a morte, né, real, né, e vai fazer, né, esse impacto, né. E aqui diz, ele fala, então disse ao servo, depois que foi destruído que a cidade. Que cidade foi que foi incendiada? Aqui eu me lembro de Jerusalém, né, foi incendiada. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos que encontrarem. Então esse aqui é um convite que está sendo feito hoje para todas as pessoas, e muitos estão entrando, compondo, né, esse quadro. Não é obrigatório, né, a gente entender aqui, né, que Deus, né, diz aqui, os servos saindo pelos caminhos juntaram todos quantos encontraram, né, bons e maus, a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então a gente tem que pregar o evangelho, as pessoas podem ir para lá e depois abandonar a fé, isso aí não é conosco. Disse a pessoa, né, disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele, aconteceu com ele, ele emudeceu e disse, então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas selvas exteriores, e ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são o quê? Os escolhidos. Então aqui Deus, meus irmãos, está dizendo para nós que um dia Jesus volta e todos, desde a pregação do evangelho, né, que a igreja se alterou lá em Israel, expandiu a pregação do evangelho e alcançar a maioria das pessoas. Então, Jesus fala, né, que nós temos que estar atentos, que uma hora, quando ele vier, o julgamento vai ocorrer. As vestes mais caras. Trata justamente o que eu falei de Apocalipse 19, 7 a 9, fala bem. Diz assim, regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já que sua esposa se aprontou. Quem foi essa esposa que se aprontou? Foi né, a igreja, né, que se preparou para Jesus voltar. Foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, Deus, né, deu essa capacidade também para ela, né, pessoa, né, que aceita esse chamado. Jesus nos cobre o quê? Com o linho fino, que são a justiça dos santos. Né? São as duas obras da fé. Bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas, e diz, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, tem alguns que vão, né, buscar e não vão encontrar. Aqui em Zacarias dá um exemplo claro, né, da nossa situação. 3, de 1 a 7. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor. Então, Satanás sempre está buscando atrapalhar a gente, as pessoas, né, para não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o Senhor disse a Satanás, se o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, Senhor, porque escolheu Jerusalém e ele te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Então, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E então falou, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas a ele, e a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então Deus, né, nos revela, né, o que é melhor para nós, a cada dia. E aqui ele diz aqui, ponha-me, né, uma mitra limpa sobre a cabeça, e puseram a mitra limpa sobre a cabeça e vestido de vestes. São um grupo de pessoas, né, que vão representar o quê? Aqui com as vestes, né? Então, aqui mostra, né, a conexão das vestes aqui, que representa aqui a justiça de Jesus. E aí ele disse, eis que tem feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes novas. Então, Deus vai fazer todos nós esse processo. Ponham-lhe uma mitra na cabeça, que ele já era sacerdote, né? E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo que assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e darei lugar entre os que estão aqui. E aqui a Bíblia nos diz, né, Apocalipse 22, 3, 14, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, as duas primeiras letras, né, do alfabeto, a primeira e a última. Sou o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Novamente aqui, como é que nós somos branqueados?
ao lavar nossas roupas, a nossa condição, né, de acordo com Deus fala aqui, lavando as vestiduras, né, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então Deus diz que só vai entrar, né, quem for digno. Então nós temos que lembrar que aquilo que nós estamos semeando, a gente um dia vai ceifar ou colher. Filipenses 2, 12 a 15 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com tremor e temor, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, para que sejais irrepreensíveis e filhos de Deus, os filhos de Deus inculpáveis por meio de uma região corrompida, perversa, entre a qual os resplandecer como os astros no mundo. Então aqui eles estão sendo provado, né? Então nós temos que ter muita atenção para não fazer as coisas, né, para com Deus, com murmuração e causando o que? Contendas. Aqui tem essa passagem muito importante. 1 Coríntios 10, de 7 a 11, faz as conexões, né, de forma clara. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito que aconteceu com os idólatras. O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para folgar. Então, estavam lá envolvidos, né, nas festividades. Deus nunca aprovou. E diz aqui: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e cada dia, né, e cada um dia caíram 23.000. Então, a lepra, né, uma doença, né, tomou de conta deles. E eles morreram rápido. Não tentemos a Cristo, a gente não devemos tentar Jesus, como alguns deles também tentaram e pereceram para essa parte. Então, fica duvidando, né, e tentando Jesus para ver se ele atende de acordo com o que a gente pensa. Diz, ora, tudo isso, diz aqui, que nós não devemos o quê? Murmurar também. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio de que forma? Como figuras estão escritas para aviso nosso, meu e seu, para quem já são chegados os fins do século, que nós estamos há muito tempo. Né? Deus diz aqui para mim e para você, meus irmãos, Gálatas 6,7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, tenha certeza, né? Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Que Deus te abençoe, que Deus já te dê um bom fim de semana, né? E já deseja a ti aqui um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.